Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de produto interno. Então, uma motivação para estudar esse conceito é que nós podemos utilizar o produto interno para resolver diversos problemas de maneira mais rápida. Então, um exemplo, nós temos beta e alfa, duas bases do R2, encontrar a matriz de mudança de base de beta para alfa. E aqui, partindo do pressuposto que nós já conhecemos o a custo de geometria analítica, daríamos para usar o conceito de produto interno para resolver de maneira mais rápida. Então, primeiro, vamos formalizar a definição de produto interno. Então, o produto interno, de maneira geral, é uma função onde você pega dois vetores do espaço vetorial V e associa a um número real. E nós vamos usar essa notação aqui. Existem autores que usam a notação 1U.V. Então, vale a pena ressaltar isso. Não gosto, porque dá-se a sensação que você está multiplicando dois vetores no sentido algébrico, né? Como se U vezes U fosse U ao quadrado. Então, para evitar essa confusão, eu gosto mais dessa notação. E não é simplesmente uma função qualquer. Ele tem que respeitar essas propriedades aqui. A primeira é que U interno V é igual a V interno U. Segunda propriedade, que quando você tem, observe que apesar de ter três vetores, eu estou enxergando esse U mais V como um único vetor. Então, quando você faz o produto interno do U mais V por W, você pode aplicar a distributiva, ou seja, fazer produto interno de U com W mais o produto interno de V com W. Quando você tem alfa, o número real, você pode fazer alfa, jogar o alfa para fora do produto interno, ou até mesmo, só para destacar aqui também, você pode considerar o alfa nesse lado aqui. Por exemplo, se o alfa está aqui, você também pode jogar para fora do produto interno. E a última propriedade é que quando você calcula o produto interno de um vetor por ele mesmo, ele é sempre maior ou igual a zero. Existe um caso que é, além disso, né, além dele ser maior ou igual a zero, a única possibilidade dele ser zero é se o vetor V é o vetor nulo. Então, vale destacar aqui que eu estou pensando não zero no número real, mas zero enquanto vetor nulo. E aqui é zero no número real mesmo. Então, todo produto, toda função que é capaz de pegar dois vetores, associar o número real e que tenha essas propriedades aqui, ela é chamada de produto interno. Então, o primeiro exemplo que nós temos é dentro do espaço R2, é o clássico produto interno da geometria analítica, né? Você considera, por exemplo, o U com coordenadas 1, U2, você considera V com coordenadas V1, V2, e aí, nesse caso, o produto interno de U por V fica da seguinte maneira: produto interno de U por V igual à primeira coordenada vezes a primeira coordenada mais segunda coordenada vezes a segunda coordenada. Até aí, tudo tranquilo, podemos seguir em frente. Dentro dos espaços das matrizes 2 por 2 também podemos fazer o produto interno. É só pensarmos da seguinte maneira: o que seria um vetor nesse espaço vetorial? Uma matriz de tamanho 2 por 2. Então, nesse caso, o 1, 1, o 2, 1, 1, 2, o 2, 2. E aí, o que seria o vetor V, por exemplo, de maneira genérica? É a mesma ideia. V, então vai ser V11, V21, V22, V12. Opa, ficou feio. E aí, nesse caso, quando se faz o interno V, um exemplo que nós podemos ter é você, de novo, multiplicar coordenada a coordenada. Então, fazer 1 vezes V11 mais U21 vezes V21, sempre com as entradas correspondentes. 2, V12 mais U22, V22. Então, nós podemos também construir uma noção de produto interno dentro do espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Um terceiro exemplo é você considerar todas as funções. Então, deixa eu só explicar que conjunto é esse. Quando eu coloco assim C de AB, eu estou pensando no conjunto onde os vetores são todas as funções
cujo domínio é o intervalo fechado de AB em R, de tal modo que F é contínua. E uma forma de introduzir um produto escalar nesse espaço vetorial, então, se eu estou pensando em dois vetores que são funções, então o produto interno de F por G seria nada mais nada menos que fazer a integral de AB F de x multiplicado por G de x dx. Então, nós temos uma lista de exemplos de vetores espaços vetoriais onde você consegue construir um produto interno, e aí nós temos esse exemplo com motivação. Antes de mais nada, e aí eu gostaria de fazer uma observação que eu acabei de esquecer de montar no slide, é o seguinte: quando você tem o escalar V dando zero, a gente, nesse caso, diz que os vetores U e V são ortogonais. Mas espera aí, eu acabei de definir noção de produto interno no espaço das matrizes. Vetores ortogonais quer dizer que ângulo entre os vetores dá 90 graus. Então, faz sentido eu falar de matrizes ortogonais? Ou seja, matrizes cujo ângulo entre as matrizes dá 90 graus? Sim, só que não um ângulo no sentido da geometria plana. Quando a gente fala que duas matrizes estão ortogonais, é porque o produto interno das matrizes dá zero. É claro que eu não estou pegando a matriz e girando 90 graus assim, não. Você consegue calcular um ângulo entre duas matrizes sem problema nenhum, se apegando ao conceito do produto interno. De maneira mais precisa, por que eu estou falando disso? Porque nós temos a desigualdade Cauchy-Schwarz. Então, deixa eu colocar aqui um rascunho. E o que diz a desigualdade Cauchy-Schwarz, que será demonstrado em um vídeo paralelo? Quando você tem um produto interno de um vetor U por um vetor V, isso é menor ou igual a norma de U vezes a norma de V. Isso é verdade para qualquer tipo de produto interno, depois eu justifico isso. Na verdade, mais do que isso, né? O módulo do produto escalar é menor ou igual a norma de U por norma de V. E o que acontece? Assumindo que esse resultado é verdadeiro, provisoriamente, a gente sabe que menos essa quantidade, ou seja, menos a norma de U vezes a norma de V, é menor ou igual ao produto escalar de U por V, que é menor ou igual à norma de U vezes a norma de V. Se você divide todo mundo por norma de U, norma de V, sabendo que norma é positivo, então vai ficar menos 1 menor ou igual ao produto escalar de U por V, norma de U, norma de V, menor ou igual a 1. Um número que é menor ou igual, ou está entre menos 1 e 1, você consegue, pelo teorema do valor intermediário lá do cálculo 1, existe um ângulo θ pertencente ao intervalo de 0 a 2π, de tal modo que essa quantidade que está aqui no meio é exatamente igual ao cosseno de θ. Professor, eu poderia considerar também o seno de θ? Até poderia, mas lá na playlist de geometria analítica, a gente até demonstra o seguinte resultado. Vou passar esses caras para o outro lado multiplicando e voilá, que o produto interno é nada mais, nada menos que... na verdade, a gente até fala da seguinte maneira, que é o produto das normas vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Isso foi demonstrado lá no curso de geometria analítica. Então, para se apegar a qualquer tipo de produto interno, observe que esse argumento vai ser válido para qualquer tipo de produto interno, a noção de ângulo entre dois vetores é essa. Aí já a gente desapega um pouco da geometria, e dentro do R2 e do R3 é o mesmo ângulo da geometria, mas o que é ângulo entre duas matrizes? É o ângulo θ que cumpre essa igualdade. Então, é simples assim.
Agora, especificamente pensando em aplicações com produto interno, por que é importante aqui no contexto de matriz de mudança de base? Então, como é que nós vamos encontrar a matriz de mudança de base de beta para alfa? Nós vamos pegar cada vetor de beta e escrever como combinação linear de alfa. Então, nós temos aqui, por exemplo, o primeiro vetor de beta é 3, 5, e eu vou escrever como combinação linear e os coeficientes vão se posicionar na primeira coluna. Então, nesse caso, vai ser A11 vezes 1 menos 2 mais A21, 6, 3. E aí, o que acontece? Como podemos notar, acho que vale a pena fazer isso como observação, produto escalar dos vetores 1 menos 2, 6, 3 é exatamente zero, porque vai ficar, só para fazer a conta, 1 vezes 6, 6, mais 2, menos 2 vezes 3, menos 6, que dá zero. Ou seja, os vetores são ortogonais. Primeira observação, os vetores da base. A segunda observação é que, sem muita dificuldade, a gente consegue calcular os A's da seguinte maneira. O nosso A11 vai ser produto interno do vetor 3, 5 por 1 menos 2. Vou até mudar aqui de cor para facilitar a visualização. Dividido pelo produto interno do vetor 1, 2 por ele mesmo. Por que eu posso afirmar isso? Isso que nós estamos vendo é chamado de coeficiente de Fourier, e que, por sinal, tem tudo a ver com a série de Fourier, que é uma outra playlist do canal. Então, caso você queira dar uma estudada sobre séries de Fourier, dê uma olhada nas playlists do canais, na parte de ensino superior, tem lá um curso de séries de Fourier. O A21 é o famoso igual mais diferente. A única diferença é que, ao invés de considerar o vetor 1 menos 2, que é o vetor 1 menos 2, vou considerar, se eu colocar na cor verde, eu vou considerar o outro vetor, que é 6, 3. 6, 3, 6, 3, 6, 3. Tá, professor, mas da onde vem isso? Ficando rapidamente, da onde vem isso? Se eu pegar um espaço, cadê? Tá aqui. Vamos fazer no caso dimensão 2, que fica mais fácil. Se eu supor que o V1 e o V2 são ortogonais, eu estou supondo que V1 é ortogonal a V2, é a mesma coisa que dizer que o produto interno de V1 por V2 é zero. Então, qualquer vetor V, supondo ele como combinação linear dos vetores V1 e V2, V1 e V2 no primeiro momento nem base precisa ser, supondo que exista a solução aqui, é claro. Então aqui vai ficar 2 V2. E aí eu vou calcular o A1 da seguinte maneira. Se esses dois vetores são iguais, isso significa que quando eu faço o produto interno de V por V1, isso necessariamente tem que ser igual ao produto interno desse cara aqui, V1. Porque eu estou calculando o produto interno de V por V1. Aqui eu congelo, né? Não vou mexer com a expressão do lado esquerdo, mas observe que do lado direito eu vou usar as seguintes propriedades. Tá vendo a soma aqui? Então eu posso aplicar uma distributividade. Então vai ficar A1 V1, vírgula V1, ou seja, produto interno desses dois vetores, mais produto interno de A2 V2 por V1. Só apliquei a distributividade. Só que esse A1, que é um número real, eu posso jogar ele para fora do produto escalar. Então, jogando para fora do produto escalar, ele fica assim. Faço exatamente a mesma coisa para o A2.
jogando para fora. Só que, como V2 e V1 são vetores ortogonais, esse cara é zero. E aí, isolando A1, sabendo que V1 interno V1 não é zero, porque ele não é vetor nulo, isso implica que o nosso A1, vou até copiar e colar isso aqui, para facilitar o movimento, isso vai implicar que o nosso A1 passa esse cara para o outro lado dividindo, essa fórmula aqui. Então, essa fórmula que eu estou apresentando para vocês é a fórmula do coeficiente de Fourier. Para achar o A2, só trocar o V1 da fórmula por V2. Então, o que acontece? Eu já tenho uma fórmula bonitinha para calcular o A11. Vamos calcular o produto interno. Então, aqui vai ficar que A11 vai ser igual a 3 menos 10, então vai ficar menos 7 em cima. E aí embaixo vai dar 1 mais 4, 5. Então, o A11 vai ser menos 7 sobre 5. Já o A21 vai ficar 18 mais 15, vai dar 33. Ok. Dividido por 36 mais 9, 45. Dá até para dividir por 3 em cima e baixo. Em cima vai dar 11. Dividindo por 3 aqui vai dar 15. Então, 11 sobre 15. Então, imagina a gente resolvendo aquele sistema linear e achando esse resultado. Num primeiro momento, nada demais, mas o problema é que a gente só fez o caso 3,5. Agora falta o caso 5,2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse camarada aqui e vou continuar o exercício. Só que aí, nesse caso, aqui é 5,2. E como eu quero posicionar na segunda coluna, então, eu só troco 1 da coluna por 2. Como o procedimento é análogo, só vou escrever aqui de maneira mais direta. Então, aqui vai ficar A12 igual a produto interno de 5,2, 1 menos 2, dividido pelo produto interno de 1 menos 2, 1 menos 2. Então, continuando a conta, aqui vai ficar 5 menos 4, aí vai dar 1 dividido por 5. Então, A12 é 1/5. Já o A22 vai ficar produto interno 5,2 por 6,3 dividido por produto interno 6,3, 6,3. Então, aqui vai dar 36, exato, dividido por 45. Dá para dividir por 9 em cima e baixo. Então, isso aqui vai ficar A22 igual a 4 sobre 5. E voilá, já temos a nossa matriz de mudança de base. Então, a matriz de mudança de base, que vai de beta para alfa, a matriz de mudança de base, que vai de beta para alfa, vai ser igual a, na primeira coluna, vamos ver, o A11 menos 7/5, o A21 11 sobre 15. Então, menos 7/5, 11 sobre 15. E aqui vai ficar A12 1/5. E aqui 4/5. E voilá, chegamos à nossa resposta. O interessante é que num exercício de mudança de base, se você tem que uma das bases são ortogonais, você, principalmente a base nova for ortogonal, na verdade, você consegue usar o produto interno para poder acelerar a conta. E se porventura a base nova não é ortogonal, mas a antiga é, você pode primeiro fazer a mudança de base inversa e depois calcular a matriz inversa, que é uma possibilidade também.
De qualquer forma, é muito importante reforçar que um bom conhecimento da teoria de álgebra linear pode transformar um exercício que dá, sei lá, 3 páginas de conta em um exercício que dá 5 linhas de conta. Então, por isso que é importante refletir um pouco sobre a teoria, dúvidas, questionamentos, curiosidades, informações ou algo que envolva 144 caracteres. Vocês podem deixar nos comentários que, na medida do possível, irei responder. E até a próxima.